Oi, pessoal! Viemos gravar, então, hoje o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Eu quero, antes de apresentar as minhas convidadas e apresentar o tema de hoje, agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Cristiane Langlois, né, que é patrocinadora e mãe, né, então eu nem sei se conta muito como patrocinadora, mas ela que incentiva o nosso programa desde o início. A Rafinato, que é a boutique de porcelanato, que envia pisos para todo o Brasil. A Ótica Cristal, que sempre disponibiliza os óculos que eu uso em todos os programas e também está com a gente desde o início. A farmácia de manipulação Dose Exata, que fisicamente ela é daqui de Pelotas, mas ela também envia produtos para todo o Brasil e inclusive mandou lembranças para vocês, meninas, agora eu já vou entregar. E a Quintal, Mercado Saudável, que é uma loja de produtos naturais que é muito forte aqui na nossa cidade e também envia os seus produtos para todo o Brasil e está sempre trazendo muita novidade, o que inclusive é um perigo, né? Eu sempre brinco, tem que chegar lá assim, olha, atento que vai comprar, porque senão a gente quer levar a loja inteira, mas tudo bem. E hoje eles mandaram pra gente, a Quintal mandou porções de oleaginosas pra gente. E já fazendo um gancho com o que a gente vai falar, que é sobre alimentação, né, e quantidades alimentares, o que eu acho bem legal é quando a gente vai lá e tem a possibilidade de comprar a granel as quantidades já fracionadas. Então, vou fazer uma viagem, eu já posso pedir para as meninas fracionarem as quantidades, por exemplo, 20, 30 gramas, 40 gramas de nuts em saquinhos, porque aí não tem aquela desculpa de, comi demais, ou fiquei com fome, ou não sabia a quantidade certa. Pedi 1 quilo e comi o quilo inteiro. Exatamente. Então a gente já fraciona Isso é uma tudo. ótima estratégia, né? Às vezes a gente perde o controle porque tem porções gigantes em casa. Se for fracionando, isso ajudaria. Exatamente. Bom, vou apresentar as meninas, depois eu vou entregar as lembranças para eu poder fazer o gancho com o nosso tema. A gente vai falar hoje, estou com 2 psicólogas na mesa. Uma vocês já conhecem, que é a Olga, mas vou deixar ela se apresentar. E a outra é a Rafa, que está aqui pela primeira vez, mas a gente já trabalha juntas há algum tempo. E a Rafa está estreando hoje a participação dela no nosso podcast. E a gente vai falar hoje sobre a principal dificuldade que a gente tem em lidar com as nossas emoções, ansiedade, o quanto isso atrapalha as nossas escolhas alimentares, a nossa expectativa sobre o resultado, consequentes frustrações. E o quanto, eu quis também trazer um gancho, o quanto as nossas características de personalidade vão direcionar qual é o tipo de planejamento, né, que serve de fato pra gente conseguir seguir e se adequar pro resto da nossa vida. Porque, dependente das nossas características, né, dos nossos impulsos, sentimentos, sensações, de como a gente se vê diante o mundo e de como a gente se comporta diante as coisas e pessoas, é que a gente vai se relacionar melhor ou pior com alimentos, situações, escolhas. E na hora de montar um planejamento alimentar, pode parecer besteira, mas isso faz muita diferença para saber se você vai seguir ou não esse planejamento a longo prazo. Então, se apresentem, por favor, para a gente começar a dar início a esse nosso assunto. Vamos começar pela Olga. Rafa, vai lá. Já que é a minha vez eu começar. Isso aí. Então, eu sou a Rafa, eu sou psicóloga, faço minha formação em terapia cognitivo-comportamental e a minha maior área de interesse de estudos é os transtornos alimentares. Acho que por conta, né, de episódios já da minha vida que eu me interessei por essa área, acho que é isso. Vamos falar sobre isso. Então, vou pegar essa tua ideia, assim, de falar por que trabalho na área. Então, eu sou a Olga Viedo, mais uma vez aqui, obrigada. Seja bem-vinda. Trabalho com comportamento alimentar há 12 anos. E a minha história tem muito a ver, que me direcionou para essa escolha. Então, eu sempre, em muitos momentos, eu contei, acho que nunca contei aqui no podcast. Eu fui uma criança gorda e... desde muito novinha, eu comecei a luta com a balança. Então, eu tive episódios de compulsão, eu engordei, emagreci muitas vezes, eu fiz todo tipo de dieta, né, do sol, da lua, engorda, emagrece. Então, sempre foi uma confusão muito grande. Então, em 2011, eu comecei a me direcionar para essa área, especialista em sexualidade, e tenho histórias muito legais e histórias muito doídas de consultório, nessa situação
da luta com a relação, com a comida, com o corpo, com todo um histórico familiar, social, enfim, e muitas coisas que acho que a gente pode abordar hoje. Hoje eu vim até de cola, porque é tanto assunto, eu fiz uma colinha pra gente não se perder, eu não ir embora com a sensação de que não falei alguma coisa. Deixar nós três falando desse assunto não acaba mais, né? Vai aqui até sei lá que horas. Bom, eu vou dar uma introdução, tá? O porquê que eu resolvi convidá-las para falarmos juntas sobre esse assunto. Só quero explicar para vocês quais foram as lembranças que os nossos patrocinadores trouxeram. Que a Quintal trouxe para vocês algumas porções de nuts, vegetais desidratados, barra de proteína, que eu acho que são opções bem interessantes para quando a gente vai viajar, para quando a gente tá naquela função de estou na rua, não sei o que comer, e carregar essas coisas na bolsa pode ser uma alternativa, né, para quebrar aquele galho quando a gente de fato não tem nada próximo, acessível e que combine com o nosso planejamento alimentar. Então depois eu vou entregar para vocês. E a Dose Exata, que é a farmácia de manipulação que eu trabalho há 7 anos, a gente tá sempre trazendo para vocês os brindes, né, para os nossos convidados que tenham a ver com o nosso tema de podcast. E hoje, como a gente vai falar de ansiedade, de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, eles trouxeram algumas dicas que a gente pode indicar para os nossos pacientes, clientes, que são dicas de comportamento, que vão além, né, do que a gente faz no consultório, que é a psicoterapia ou estratégias nutricionais, né, como no meu caso, mas alguns fitoterápicos que vão ajudar na indução do sono, alguns fitoterápicos que nos trazem calma, nos trazem mais um poder de escolha, de pensamento, né, por terem esse poder relaxante. E uma coisa que eu achei muito legal, e Fernanda, vou reclamar que não veio pra mim, que são uns sprays pra gente colocar ou no ambiente ou no travesseiro, que também são indutores de sono, né, e são indutores de relaxamento. E esses cheiros, como terapias alternativas, né, também são bem importantes pra gente conseguir manter o ambiente em que a gente convive, em que a gente trabalha, ou o ambiente que a gente mora, agradável para as nossas atividades do dia a dia. Sim. Porque se a gente está tentando se manter calmo, relaxado, mas o nosso ambiente tá bagunçado, tá agitado, a gente já não consegue se concentrar, né, nas nossas atividades. Então, e um sono mal, uma noite mal dormida. Pronto, né? Já regula tudo. Desregulador já bagunça de todo. tudo. Eu brinco, né, que dormir emagrece. Porque as pessoas Com que não certeza. dormem não vão emagrecer. Com certeza. Claro, Com tem certeza. vários estudos que dizem que desregula os hormônios e que realmente aumenta a tua vontade de comer, dá mais fome, a pessoa perde um pouco essa noção do controle também. É que além de aumentar o apetite, né, o sono aumenta a tua ansiedade, o teu estresse, Irritabilidade. tira o teu poder de decisão. Desregula o nosso cortisol, que, né, Total. envolve todo Estresse, o restante. Então, sim, quem não dorme direito já começa por aí. O processo de emagrecimento, ele vai muito mais de um plano alimentar, né? Muito além do plano alimentar. Então, depois eu vou entregar pra vocês. Mas, como a Olga já introduziu, eu acho que o que une muito a nossa profissão, né? A nossa abordagem profissional, além de gostarmos de trabalhar com isso, é a nossa história de vida. Então, quem me acompanha sabe que eu escolhi a nutrição por já ter passado por transtornos alimentares. Na adolescência, eu tive anorexia. Depois, mais velha um pouco, eu desenvolvi episódios bulímicos e episódios compulsivos. Hoje eu falo normalmente, naturalmente sobre isso, porque eu passei durante muitos anos por tratamento. E hoje é algo que, pra mim, é tranquilo de me relacionar com essa situação antiga e de falar sobre. Mas há anos atrás, era uma dor muito grande. Eu jamais iria expor isso, era vergonhoso, era triste. E sei que é o que acontece com a maioria das pessoas que também passam por esse tipo de situação. Então, a gente quis trazer esse tema de nós profissionais para que vocês percebam que não é porque a gente trabalha com isso, não é porque a gente aparentemente somos pessoas magras, né, vaidosas, que a gente não tem problemas ou que estamos isentas de passar por essas situações. A diferença é, a gente reconheceu a nossa problemática, a gente com muita dificuldade aceitou, tratou, né, e buscou o tratamento para conseguir ser ajudada. Esses dias me perguntaram no Instagram se tem cura, e eu disse, cura é muito forte, tem tratamento. A gente sempre vai ter que estar em sinal de alerta,
Mas existe, agora já complementa com a tua palavra técnica, né? Mas existe tratamento e acompanhamento pra gente ter as nossas ferramentas pra lidar com isso, né? Ao longo da nossa vida. E eu quero que a Rafa também, que é a primeira vez que está aqui, conte um pouco sobre a história dela, que também passou por isso, assim como a Olga. Queres complementar? Eu nem ia complementar com uma questão técnica, mas eu ia dizer a importância disso, né? Porque eu me lembro de algumas situações em que a gente começou a abrir isso, né? De contar, eu tenho transtorno de ansiedade e tu trouxe a anorexia e as pessoas assim, então a psicóloga tem uma questão, a nutricionista... Gente, o médico fica doente, o dentista tem dor de dente, né? Então a gente precisa também tirar essa fantasia de perfeição e de idolatrar um profissional por alguma questão de perfeição, né? Todos nós passamos. E eu acho que é super legal quando a gente divide, muitas vezes no consultório eu digo, eu sei mais do que tu imagina do que tu tá trazendo. Eu também já passei por isso. Certeza. Então, não é só um trabalho técnico, teórico, né? É uma vivência. Eu passei por algumas situações, eu sei o que acontece, eu ia complementar nesse sentido. É verdade. Né? A gente também vai sentindo a vontade e o retorno é legal. A gente vai vendo que as pessoas gostam de ouvir a nossa história. Sermos profissionais que já tivemos isso também faz com que a gente se aproxime mais da história e tenha mais sensibilidade. Porque, como a gente estava falando antes de começar a gravação, tem muitos profissionais aqui na cidade, e Brasil afora, mas a gente tem contato com profissionais da cidade, que vão tratar algumas situações compulsivas, né, ou até de anorexia, e não tem o mínimo de tato, de conhecimento, de compaixão com essa história. E se tu escuta um paciente com anorexia te falar, fazer alguns relatos, e tu nunca passou por isso, ou tu não estudou profundamente para isso, tu não precisa ter passado, mas pelo menos ter estudado, direcionado os teus estudos para isso, parece tão bobo, parece tão fútil. Tu não acredita. Parece que tá exagerando, principalmente da compulsão. Você estava falando, eu pensei exatamente isso, a sensibilidade. Às vezes, por já ter passado por isso, eu comecei a estudar, eu lia algumas coisas e eu ficava pensando, não é bem assim. Parece que essa pessoa que tá falando isso nunca passou por isso, não é tão fácil assim. Muitas coisas também que às vezes a gente vê, como a Dê estava falando, até Instagram e redes sociais assim, do tipo, 3 dicas para lidar com compulsão alimentar. Esteja calma no momento presente. Gente, tu tá super ansiosa, tu não vai estar calma no momento presente. Eu tinha muita raiva dessa frase. Irritada. Sabe o que eu acho que acontece, gurias? É que a gente cada vez mais está se tornando multi, a gente está se tornando inter. E isso não era antes. Cada profissional olhava a sua área. Então, por exemplo, a Dessa, por que a gente dá certo? Porque a Dessa trabalha nutrição comportamental e eu trabalho psicologia nutricional. Então, tu tem um feeling e um conhecimento, tu olha, tu estuda sobre o comportamento humano. Então, tu consegue identificar e tu sabe qual é o teu limite de tratamento. Sim. E tu encaminha para quem precisar. Eu acho que algumas situações são desencadeadas por uma falta de conhecimento. Então, como é que eu vou trabalhar? Alguém que já teve uma compulsão, por exemplo, e vai trabalhar com uma dieta mais restritiva, vai dar problema. Então eu começo a entender, para aí, como é que essa tua dieta volta, não vai dar certo. E tu tem essa habilidade, tu reconhece ali. Então acho que às vezes poder estudar fora da nossa área, entender um pouquinho de nutrição, entender um pouquinho de fisioterapia, né? Às vezes o paciente não tá gastando porque ele tem dor. Ele não vai na academia porque ele tá com dor, então a gente precisa encaminhar para um fisioterapeuta. Ou ele não vai na academia porque ele tem vergonha. Então, a questão do treino tá envolvendo uma vergonha, um bullying que já passou, né? A vergonha de usar a roupa de academia. Eu não uso calça de academia, Olga. Eu não uso short. Eu fico muito vermelha. Eu fico muito suada. Então, esse feeling de sair da ideia de que é só... Malandragem. E o que tá por trás dessa falta? Com certeza. Uma ansiedade social que a pessoa tem, às vezes. Exatamente. Com certeza. Situação... De estar e procurar outras alternativas. Fazer um esporte na rua, que a pessoa esteja sozinha. Até com a função da pandemia, que tiveram diversas plataformas essas online, onde a pessoa pode treinar em casa, pensando sobre outras possibilidades. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Acho que era uma das coisas que tu tinha colocado pra gente, como é que a gente monta. Eu só quero que ela primeiro conte um pouco
da história dela pra depois a gente não precisar voltar, né? Rafa, como que tu descobriu que tu não tinha apenas episódios, que tu tava tendo um transtorno, né? Situações características de um transtorno compulsivo / anorexia. E como que tu fez para buscar o tratamento? Como que tu te sentiu nesse primeiro momento? Como foi para te aceitar isso? Conta pro pessoal um pouco desse contexto. Então, pra mim foi muito difícil de aceitar, porque eu achei que eu era exagerada. A vida toda eu fui a pessoa 8 ou 80. Até quem convive comigo sabe. Ou a Rafa faz dieta, a pessoa mais sagrada do mundo. Ou se tu for, assim, comer uma batata frita. Tem até uma história que eu comi 5 batatas grandes, eu juro. Tipo, é assim. Ou a Rafa não come, ou ela come. E eu achava que isso era super normal. A gente via todo mundo falando de dieta. Sempre adorei esse mundo fitness e tudo mais. Eu não como nunca. Chega um dia que vou com tudo. E eu comecei a ver que eu ficava muito culpada, eu ficava muito mal, eu começava a pensar em estratégias compensatórias, eu desenvolvi bulimia. E aí meu dia era em torno do horário que eu ia comer, como eu ia comer, se ia ter alguém em casa. Eu só pensava em comida. E eu pensei, gente, isso não pode ser normal. E eu comecei a ver outras pessoas falando sobre isso. E aí, comecei a fazer psicologia e tudo mais. E eu fui percebendo, isso é uma patologia, isso é um transtorno, isso não é normal, eu não sou exagerada. Claro, sou, mas não é apenas isso. E eu comecei a me interessar cada vez mais e aí fui vendo que eu a vida toda tive um problema com a minha relação com a comida. E eu achava que eu era muito saudável. Porque eu treinava, eu me alimentava bem, eu me alimento bem, faço escolhas saudáveis, mas eu não tinha uma relação saudável com a comida e uma coisa não tá ligada com a outra e eu achei que sim. Então, acho que foi assim. Também fui na Dessa, há uns anos atrás, a gente procurei a Dessa porque eu queria emagrecer e tudo mais. E a gente foi percebendo isso. Lembro que na época a Dessa falava, não, Rafa. Lembra muito de falar assim, eu quero ir no sushi. E a Dessa falava, Rafa, por que tu não come alguma coisa antes pra não extrapolar tanto? Eu falava, não, Dessa, mas é que eu gosto. Eu passo o tempo inteiro esperando por esse momento. Eu quero exagerar. Eu vou me preparar pra isso. Eu vou guardar um espaço pra isso. Eu era assim, entendeu? E aí a Dessa foi abrindo meus olhos, tipo, Rafa, não precisa num dia comer tudo. Por que não pode ser aos pouquinhos? É que ela já apresentava comportamentos disfuncionais, né? Só que ainda era uma fase muito de negação. E acho que aí entra a minha parte como nutricionista de saber respeitar o momento. Não era eu que tinha que apresentar isso pra ela, né? Eu precisava desse encaminhamento e do momento de despertar dela, né? E uma coisa que tu disse que eu fiquei pensando, que eu acho super importante o pessoal que tá ouvindo prestar atenção, que um corpo bonito nem sempre é um corpo saudável. Porque as pessoas que estão acima do peso olham pessoas que elas consideram magras e têm raiva muitas vezes, né? Por que ela consegue? Por que ela é assim e eu não sou? E eu hoje ainda estava falando sobre isso com uma paciente no consultório. Tu não sabe se ela é saudável, tu não sabe o que ela faz pra estar assim. Ela tá ali na Tá falando hoje também. É porque ela tá na frente Parece do espelho, que ela tá super feliz, tirando foto. Deixa ela na felicidade dela. Ela pode ser saudável, pode ser feliz, ou ela pode ser uma pessoa extremamente sem saúde, emocionalmente destruída. E tu tá te comparando com uma pessoa só por um corpo. A pessoa não é aquele corpo. E isso que tu falou me lembrou de outra coisa, de como na rede social isso nos frustra. Por muito tempo eu acompanhava várias meninas que eu achava, nossa, que corpo lindo, e adorava ver o que elas comiam. Adorava. E aí, depois de uns tempos, eu fui perceber que não sei porque entrou uma trend das pessoas falarem coisas que postei e não comi. Fiquei pensando, gente, elas estavam postando assim. Eu te pensar assim. Eu fiquei pensando, fiz um cálculo. Elas só postavam e mentiam. Do tipo, como é que essa pessoa come todas essas coisas e, tipo, se mantém assim? A pessoa não tinha comido. Eu lembro uma menina postou, viagem que eu fiz não sei pra onde. E postei os pratos, tipo, comidas muito exóticas. E a pessoa, eu não comi nada. Eu, tipo, fui embora e comi outra coisa. Eu fiquei, como isso é falso? Como isso frustra? E o inverso também, né? Daquilo que tu não posta. Acordo, treinei, fiz yoga, fiz várias coisas e postei o lado bom. Com certeza. Aí desliguei a câmera, fumei um cigarrinho, comi uma torta, né? Tomei uma espumante, um gradado de cerveja. Então, é falso e a gente precisa ter essa consciência, né? De que não é bem assim. Até as coisas não são pensando bem por assim. mim, muitos dias eu tive episódios compulsivos e eu não postei. Com certeza. Tu entrar lá, se tu olhasse no meu Instagram as coisas que eu postei, parecia que eu tinha sido a pessoa, tipo assim, fiz a minha dieta regradíssima. Só que
vocês que já tiveram sabem, não dá nem tempo de pensar em, vou gravar um story pro pessoal pra ver aqui, que tipo, tô passando por isso. E tu Esquece. jamais vai expor uma situação dessas, entendeu? Porque isso te gera muita vergonha. Aham. E é uma vulnerabilidade, assim, máxima, entende? E acho que nem é a questão, né? Também nem precisa fazer isso. Não, claro. Mas acho que as pessoas precisam ter um filtro, né? Elas com tudo estão que elas se inspirando em quê? E outra coisa, aquela pessoa, ela tem o estilo de vida que elas podem ter, tem condições de ter. Acho que a gente precisa entender muito o que cabe dentro da minha rotina, da minha vida, que nem a gente estava falando agora dos treinos da Olga. Ela não consegue encaixar mais treinos dentro do trabalho dela, da rotina dela. Tá tudo bem, eu preciso entender os limites do meu paciente. Eu já fui em profissionais que me diziam, mas para chegar onde tu quer, tu precisa fazer 2 treinos por dia. É uma obrigatoriedade. E eu saía de lá pensando, gente, mas eu não vou ter mais vida se eu fizer isso neste momento da minha vida, que eu estou com outros focos profissionais, construindo uma casa e etc, Quero e abrir mão etc. dessas coisas pra treinar 2 vezes no dia. Não é por aí, entendeu? E aí isso começou a disparar em mim vários gatilhos do passado que eu fiquei pensando, não é esse perfil de profissional que pode cuidar de mim. Não é. Mas eu já tenho esse conhecimento. Muitas pessoas não têm. Né? Muitas pessoas acham que aquilo ali é a única verdade e que aquela pessoa tem o único direcionamento certo. E se não for daquele jeito, então não vai conseguir. E aí a gente começa a surgir, né? A fazer surgir patologias aqui, dentro do nosso lado, dentro, às vezes, da nossa própria sala, se a gente não tem esse cuidado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai relacionar transtorno compulsivo, episódio compulsivo, transtorno de alimentares, tudo isso engloba ansiedade? Tudo isso começa com sinais de ansiedade? Depende. O que acontece? Ai, é tanto detalhezinho assim pra gente pensar que as coisas se intercalam. Às vezes a gente não sabe bem se quem começou primeiro, uma coisa ou a outra. O principal, acho que é legal a gente diferenciar do que é um funcionamento de um transtorno. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório e me diz, eu tenho compulsão. Deixa eu conhecer a tua compulsão. O que ela é? Quando acontece? Como é que são os episódios? Do que tu te alimenta? Eu vou entendendo que talvez ela não tenha de fato um transtorno. Para ser um transtorno, precisa ter frequência e intensidade. E precisa preencher alguns critérios. Então, em muitos momentos, não preenche aquele critério e não vem necessariamente com uma emoção e com uma ansiedade. Tem a ver com outros gatilhos, assim, relacionados ao ambiente, ao tipo familiar, a um contexto. Uma data específica. Quando a pessoa diz assim, eu tive uma compulsão no aniversário de criança, largaram os salgadinhos e a gente comeu até... Isso não é uma compulsão, isso é um exagero. Isso é até esperado. Todo mundo fala, festa de criança, aquela fartura de comida. Então não teve. Então não necessariamente teve uma ansiedade. Mas o que a gente vai observando? Que a ansiedade, um perfil ansioso, pode ir gerando um comer transtornado, uma relação distorcida com a comida, com o corpo, pode sim ser. E o contrário também. Eu tô vivendo a vida e eu começo a perceber que eu tô engordando, que tem algumas coisas acontecendo, isso pode gerar sintomas ansiosos e depressivos. Então, eu acho que tem muito a ver com associação. É algo que pode ou não estar associado. Quando a gente está falando de sobrepeso, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que aumentou de peso por um determinado momento, alguma situação e circunstância. Quando a gente está falando de obesidade, já é diferente. A obesidade vem com questões associadas. E aí sim a gente vai encontrar quase certo questões relacionadas a um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno de humor. Então, não sei se eu respondi bem, mas a gente precisa olhar com muito cuidado, mas sempre olhar, investigar, sim, se existe, como é que funciona. Eu tinha anotado esse tópico, tá? A gente identificar num paciente... Pessoas que estão nos assistindo, que são pacientes, né, ouvintes e profissionais de saúde também, para ficarem atentos a isso. Que existe uma grande diferença no tratamento de um emagrecimento
para um emagrecimento de um paciente obeso. Porque o emagrecimento de um paciente obeso vai envolver aspectos fisiológicos, hormonais, comportamentais, emocionais de uma vida. Então, é um paciente que está inflamado há muitos anos, que emocionalmente está ferido, que tem crenças que são muito mais profundas. Então, é uma estrutura muito mais difícil de tu conseguires mudar, transformar, né, por conta desse tempo de doença. Agora, um emagrecimento de um paciente com sobrepeso ou aquele paciente que quer perder 10 quilos, 5 quilos, 2 quilos, a abordagem que a gente pode usar, ela pode ser muito diferente. Pode ser o início de um paciente obeso, como pode ser um paciente que aumentou de peso por falta de atenção, por um momento estressante, por, às vezes, uma mudança de trabalho, um trauma, né, uma perda, uma separação, alguma coisa desse tipo. O uso de medicação, alguma coisa que mudou, Exato. uma menopausa. E aí, exatamente, perfeito. E aí até a forma como a gente, nutricionista, vai tratar é diferente. A abordagem nutricional vai ser diferente, a restrição muitas vezes é diferente, o direcionamento dietético é diferente. Então, um nutricionista clínico que vai trabalhar com emagrecimento, ele tem que ter muito cuidado. Qual é o tipo de emagrecimento que ele está trabalhando? Porque se tu confunde, tu coloca tudo nesse mesmo bolo, né, tu vai Pode desencadear. Tu pode desencadear. Quem é essa pessoa que eu tô tratando? Exatamente. Quem é essa pessoa na minha frente? Né? E tu pode direcionar esse paciente para um caminho completamente errado, ou raso demais, ou muito profundo, sendo que ele não precisa. Então, entender qual é o estágio em que aquele paciente se encontra de dificuldade, né? E o estágio da doença ou do sobrepeso. E a partir de agora, quais são as metas que a gente precisa traçar para chegar naquele objetivo é muito importante. Até para entender o quanto o contexto emocional de fato está influenciando, ou é muito mais comportamental, de um ponto de vista mais raso, estrutural, né? Em geral, no sobrepeso, a pessoa, ela mudando os hábitos, né, ajustando ali, o quadro é reversível. A gente vai ali e trabalha. Agora, se a gente está trabalhando com obesidade, além de não é tão simples, não é uma mudança de hábitos, tem outras coisas envolvidas, tem o histórico para trás. Isso é importante. Qual é o histórico da obesidade? Onde ela começa para chegar nesse momento em que nós estamos? Provavelmente vai ser uma pessoa que já passou por uma série de dietas, por uma série de restrições, tem várias, provavelmente tem algumas coisas associadas, provavelmente tem essas questões que eu falava da dor, né? Tem um corpo que está pesando uma articulação, tem um histórico de bullying, então tem alguma coisa que vai nos direcionar para caminhos diferentes. Então, esse cuidado é muito importante, porque senão eu vou ser mais um agressor. Eu já tive situações de pacientes que vieram, que se sentiram agredidos pelo profissional da nutrição, da atividade física, porque não, eles sentiram... E como isso dificulta, a pessoa já tá desmotivada, pensa, já tentei isso outra vez, vou tentar de novo, será que vai funcionar? Às vezes a pessoa nem quer mais procurar ajuda. Não quer mais procurar ajuda, já desisto. Sente vergonha, sente essa dor, né, que volta. Então, esse cuidado é muito especial, assim. E como é importante a gente conseguir trabalhar, e as técnicas que eu trabalho no consultório são muito voltadas à terapia cognitivo, né? Hoje, no consultório, eu fiz uma sessão inteira com uma paciente de validação dos seus pontos positivos e desvalidação das suas crenças negativas. Por quê? Ela me disse assim: eu não gosto de mim, eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu nunca gostei. Aí eu disse, bom, tudo bem, vamos lá, vamos anotar aqui numa folha quais são, de fato, os pontos verdadeiros, né? Me pontua verdadeiramente o porquê que tu não gosta de mim. Quais são as tuas justificativas plausíveis. Que tu não gosta de ti. Que ela não gosta da fala dela, né? Que ela não gosta dela. Quais são as justificativas plausíveis? Isso é baseado em quê? É baseado na forma como os meus pais me tratavam. Tudo bem, isso tu vai levar pra tua terapeuta, porque isso são questões lá da tua infância, da tua adolescência. Agora tu, adulta, com 20 e tantos anos, quais são hoje as justificativas baseadas em que tu não gosta de ti?
hoje realmente já consegui tanta coisa. E às vezes é isso, é a gente conseguir mostrar, e quem tá escutando também faz esse exercício em casa. Porque como a gente tem dificuldade de se validar, e a gente sabe que por trás disso tudo, seja do transtorno, né, seja de um excesso de peso, muitas vezes é a dificuldade de olhar para si, se priorizar, ter esse autocuidado, porque a gente muitas vezes perde o nosso valor, né, não reconhece o nosso valor. Uma coisa que eu acho que também para quem passa por transtorno alimentar, o como a magreza ou o controle do que come ou não come, ou quando a pessoa perde esse controle, é relacionado ao valor que ela dá para si. Para o valor da pessoa normalmente que sofre com isso, é se ela tá da forma que ela esperava ou não. Pode estar todo o resto da vida dela indo bem, a pessoa, sei lá, tá na faculdade, tá indo bem, tem um relacionamento legal com os pais, amigos, namorado, namorada, enfim. Nada importa. Nada importa. Se a pessoa não conseguiu seguir o que ela mesma planejou e acha que tá certa, porque normalmente se a pessoa faz uma dieta ou se alimenta da cabeça dela, acha que tá super acertando, não adianta. A validação para ela é aquilo. Isso tem 2 pontos legais. Primeiro, pra gente pensar assim, ó. A autoestima, tá? Né? Estima por mim. Ela tá dividida em 3, que é a autoimagem, o autoconceito e a autoeficácia. Então, o que a gente precisa olhar? Qual é a minha autoimagem? Como é que eu me vejo? Qual é o meu autoconceito? Né? O conceito sobre mim e a autoeficácia é a minha condição de mudar isso. Então, quando eu me percebo com uma autoestima baixa, que é a minha autoestima relacionada ao que o outro pensa a meu respeito, quando tu trouxe, né? Ai, meus pais diziam, mas e tu? Qual é a tua percepção sobre? Então, quando a gente começa a entender que a nossa autoestima está muito ligada ao que o outro pensa a meu respeito. E aí a gente entra num segundo ponto que tem a ver, tanto o quadro de bulimia, anorexia e a compulsão tem muito a ver com elogio. Então, qual é a questão da compulsão? Eu não consegui fazer certo, eu me perdi, então eu me puno, né? Tô me punindo através de um movimento compulsivo. O que vem da anorexia? Qual é o elogio da anorexia? Eu preciso me manter assim. Tá todo mundo dizendo que eu tô bem, então eu não posso perder esse elogio. Então eu mantenho. E a bulimia tem a ver com perdi o controle, então eu preciso compensar. Então, os 3 está muito voltado ao elogio, a não perder esse elogio. Então, tem super a ver com a autoestima, mas não é auto de eu me percebo, é o que o outro diz sobre mim e eu acredito. O que torna completamente cansativo, né? Porque muito. o mundo não gira na nossa volta. Redor. Deixa eu contar 2 histórias. Agora vocês estavam falando. Teve uma vez, eu fui convidada para uma palestra em uma semana acadêmica e eu tava, tipo, nossa, fiquei muito feliz. Foi uma das primeiras palestras que eu dei e era no meu pico da anorexia, só que eu tava acima do meu peso ideal na minha cabeça, né? O peso imaginário. Do meu peso imaginário. E a minha vida tava assim, olha, a minha carreira tava deslanchando, eu tava financeiramente super bem, tava tudo ótimo. E eu tava muito feliz, porque iam vir várias pessoas de outra cidade, da tal da palestra na semana acadêmica, e etc. Era um tema que eu gostava muito. E na semana eu comecei a passar mal, ficar ansiosa, ter crise de vômito, de enxaqueca, e eu não me dava conta. Aí a Vitória, que morava comigo, me disse: tu não tá legal, isso tá começando a te dar crise de ansiedade. Bom, no dia da palestra, eu só fui porque eu tinha muita responsabilidade profissional, porque eu quase tive um troço, eu me olhava no espelho e eu pensava, eu não vou, o que vão pensar de mim? Olha o tamanho que eu tô, eu não vou ir. E não importava o conhecimento que eu ia passar, eu só validava o tamanho que eu me enxergava e aquilo só foi conscientizado, né, a minha imagem no dia, porque eu passei a semana inteira meio nervosa, mas tipo, sem entender, não, daqui a pouco eu boto uma roupa então que eu me sinta melhor, não. No dia eu pensei, eu não vou ir. Só que aí, obviamente, o meu lado profissional
conseguiu falar mais alto, mas a vontade que eu tinha até o último minuto era de não ir por causa dessa validação, porque eu não ia me sentir elogiada aos olhos dos outros pela minha magreza. Assim como Não agora... é o suficiente. Exato. Assim como agora, quando tu tava falando, eu fiquei pensando, a época que eu mais tinha episódio compulsivo era quando eu já tinha emagrecido depois dessa fase e eu tinha janta frequentemente com as minhas amigas. E eu ia sempre com roupas que eu queria que elas notassem que eu tinha emagrecido. E quando elas não falavam nada, era quando eu chegava em casa e eu tinha muitos episódios compulsivos. Porque perdeu. Porque eu Ela não se tinha acostuma. Eu como faço sentido. agora eu nunca tinha feito essa relação. Sabe que tu tava fazendo uma cara e me deu uma vontade de usar uma técnica do psicodrama que eu ia te perguntar. Me diz o que tu tá pensando. Porque eu vi que tu tava tendo. Tinha Eu fiquei pensando, eu nunca Tu viu nunca como tinha me dado passa. conta. Por que era sempre depois das jantas com elas? E eu pensava, tá, daqui a pouco elas trazem assuntos que eu não gosto. Mas não era por isso, era porque eu não tinha o elogio. Os 3 estão ligados a um elogio. Então, eu não quero perder ele. Então, eu não consigo, na anorexia, eu não consigo parar de perder. E chega uma hora que as tuas amigas já estão acostumadas que tu tá magra. Elas não vão mais Não é uma dizer. novidade. Não é uma novidade. Todo mundo sabe, a E é dessa é isso que eu assim. digo, E e é aí- cansativo tu ter que ficar Muito. toda hora assim. Ai, como tu tá linda. Ai, como tu E é emagreceu. cansativo pra quem passa por isso, bem como tu falou, não me falaram o que aconteceu, o que eu vou fazer, o que eu vou mudar, Será que eu o que eu vou engordei? restringir. Gente. Pararam de me falar. E Será que eu quão engordei? A gente não tá enxergando certo. Às vezes eu olho fotos, pego meu celular e eu olho uma foto e eu penso, meu Deus, eu tava muito bem. E na época, eu me olhava no espelho e eu não tava me sentindo bem. Eu tava me sentindo tipo, meu Deus, eu acho que eu engordei. Meu Deus, não sei o que. Eu penso, como isso nos afeta. E a Dessa estava falando e eu lembrei do como um transtorno alimentar te deixa disfuncional. Totalmente. Total. Eu, há um tempo atrás, eu me afastei. Não me afastei porque eu não perdi as relações, mas eu não queria fazer nada que me convidavam, porque eu não queria comer 1 grama fora da minha dieta. Eu não queria passar do horário que eu queria dormir. E era insuportável estar comigo. Eu tinha noção disso, tipo... Eu não queria ir, me convidavam, eu não ia. Ou eu ia e eu levava a minha comida, ou eu não comia, dizia que eu tava com fome, que eu já tinha comido. E aí, isso mais me deixava ansiosa, porque eu via o pessoal, todo mundo, na casa de um amigo meu lá. E provavelmente tu poderia desenvolver facilmente um episódio de compulsão em Exato, casa, é isso por que eu ia não falar. ter ido. Eu tava indo falar isso. Exatamente, eu pensava... Eu ficava ansiosa, eu comia horrores em casa. Eu pensava assim, se eu tivesse ido e eu tivesse comido, sei lá, a pizza que eles iam comer, eu ia ter comido 3 fatias. Ia ter parado. Fiquei em casa e eu comi... Posso ter até comido coisas mais saudáveis que eu imaginei na minha cabeça. Mas o triplo. Mas é que quem tem episódio compulsivo nunca quer admitir pro seu pensamento a permissão de comer a pizza, por exemplo. Do tipo assim, não, mas eu não posso comer 3 pedaços de pizza. Tipo, isso é um alimento proibido, eu não vou comer. Mesmo sabendo que depois tu vai ter os episódios com muito mais caloria, comendo coisas mesmo que saudáveis, né? O ser permissivo, porque tu ainda não tem essa função correta, né? De percepção, do tipo, vou só comer 3 pedaços. A gente tá falando agora como pessoas tratadas. Na época, é tipo, capaz que eu vou comer pizza? Não, nem pensar, não vou comer pizza. Isso. Mesmo depois, tu comendo muito mais, né? E às vezes pode ser até que tu já Esquece que tu vai esteja. Que tu já esteja tratado. Adoro essa expressão. Que tu já esteja tratado, que tu estejas bem. E desencadear em algum momento. Porque, na verdade, muitas vezes a compulsão, ela vem de uma ideia de escassez. Ela vem de uma ideia de não posso e tá indo bem. Olha que vitória dessa, nem sabe, não comia. Aí não sei o quê. Eu começo a ficar vitoriosa e curtindo muito que tá dando certo. Só que no primeiro deslize, eu deslizo. Entende? E entra nessa sensação de... É um descontrole extremamente irracional. Não dá tempo de se pensar. Por Não isso dá. que ele é um episódio. Aí já entrando um pouco na diferença do que é um transtorno e do que é um episódio ou um funcionamento. Ele é num espaço muito curto de tempo. Ele acontece numa mistura muito grande, descontrolada, e não na frente das pessoas. É algo escondido. E ele é tão rápido que não dá tempo de tu processar Que tá esse acontecendo. monte Aham. de ideia.
Não. Isso é legal a gente trazer para quem está nos ouvindo, para daqui a pouco se identificar. Puxa, estou passando por isso. Precisa procurar ajuda. Ou às vezes o profissional está desencadeando isso quando diz: ai, mas tu tem que sair sempre. Ai, tu não pode não sei o que. Não. E quando a pessoa vai entrando num movimento de tanta tensão, de tanto estresse, que ela começa a desenvolver, né, pequenos episódios, pequenas situações. Talvez comece assim, comeu o chocolate inteiro, comeu o saco de bolachinha, começa, não, ai não, mas isso não é um transtorno, não é, mas é um gatilhinho que vai indo, que vai somando, e daqui a pouco ela está desenvolvendo o real oficial. Eu às vezes vou descobrir assim, muito sutilmente, uns pacotes de chocolate escondido, né, enrolo no papel higiênico para a esposa não ver e boto no lixo do banheiro. Para aí, olha todo o esquema que está sendo feito para comer escondido. Então, eu não ia perceber se não chegasse nesse detalhe. Então, se alguém se identificar com esses pequenos detalhes, pode não fechar o critério, mas já é um princípio, sinal. já é um sinal. O que tu ia falar, Rafa? Tu Ai, lembra? agora eu esqueci. Ai, Rafa, Capaz. desculpa. Mas lembrei de outra coisa, de pensamentos assim que quando eu não sabia que eu tinha compulsão, que me passavam muito pela cabeça, e aí depois eu entendi, mas não conseguia lidar, que era o clássico pensamento: ai, agora já foi. Começava, comia um pedaço de chocolate, aí pensava: ai, agora já foi, vou comer a barra inteira. Isso não era uma sim. compulsão, o que eu Não. achava, era só aquela coisa, outra coisa, lembrei. Por muito tempo eu achava que, como eram alimentos proibidos e errados, eu tinha que merecer. Ah, eu cheguei à meta que eu queria. Então eu posso comer. Ah, tem que ser numa comemoração. São alimentos que a gente pode comer no dia a dia. E quando eu entendi isso, eu comecei a conseguir comer menos. Porque eu pensava: eu posso comer amanhã se eu quiser. Ai, ótimo, a gente sempre fala isso, né? Isso não vai acabar. Tipo, amanhã amanhã tem mais. Não vai acabar toda a comida do mundo hoje. E eu comer ela, né, como não faz sentido na cabeça da pessoa que tem um transtorno, tipo, já que eu estraguei tudo e eu não posso comer isso, agora já foi, eu vou comer tudo que... Olha, eu pensava isso. Vou comer tudo que eu posso hoje, porque a partir de amanhã, vou ser a pessoa mais focada que vocês já viram na face da Terra. Não dura uma semana. Não dura... No outro dia eu já tava desesperada comendo de novo. E aí eu pensava em... Gente, era uma coisa assim, ó. Eu tinha comido um hambúrguer que eu não tinha planejado, não resisti, eu comia. Eu pensava: tá, agora eu vou passar num lugar, eu vou comprar uma barra de chocolate, um leite condensado, pipoca, e eu vou fazer essa pipoca com o máximo de manteiga possível. Nesse nível, eu começava a comer, não cabia mais. Mas eu pensava: eu não vou comer amanhã. Não sei quando eu vou me permitir comer isso. Então eu ia. E eu ia. Já nem cabe, mas é o momento. E aí depois passou pro momento em que eu não tinha mais esse pensamento do agora já foi. Aquilo já estava tão dentro de mim que eu pensava: eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu não consigo parar. Racionalmente eu sabia: não, agora já não foi, eu não estraguei tudo. E Mas eu não Rafa, consigo parar. como que tu conseguiu ir diminuindo esses episódios? Foi tendo muito entendimento de que eu poderia comer isso sempre. Ou foi... Ai, não sei bem Eu não como. sei, Rafa, me metendo assim um pouco, mas talvez o fato de tu ir para psicologia, porque, por exemplo, eu trabalho com psicoeducação. Então, em muitos momentos, eu explico para o meu paciente: olha, o que está acontecendo contigo é normal, é o caminho natural de quem tem. E eu explico. E quando a gente está na psicologia, a Rafa foi minha aluna, quando a gente está na psicologia, a gente vai se entendendo. A gente vai estudando. Muito. E talvez o fato de tu ir estudando deve ter te ajudado. Porque tu foi te compreendendo e podendo te acolher de formas diferentes. Será que não? Agora eu me lembrei uma coisa que me fez muito entender. Até foi, acho que uma época que eu ia contigo dessa, muito com a nutrição, de que, tipo, não é um dia que eu vou aumentar o meu peso, que eu botei tudo a perder. Ou, gente, tipo assim, se eu comer um pedaço de chocolate, não vão ser essas calorias que vão me fazer engordar, alguma coisa assim. Eu fui tendo essa noção do, tipo, se eu comer tudo aquilo num dia e eu não engordei, não é muito mais inteligente eu ir fracionando e comer coisas que eu gosto sempre? Por que eu preciso esperar esse momento, sabe? Eu acho que foi muito quando eu fui tendo uma noção da alimentação, de parar de fazer um terrorismo nutricional com certos alimentos. Perfeito. Acho que isso foi a grande virada de chave. Pra mim, a grande virada de chave foi um dia que eu tava no consultório antigo, o que tu ia. Aí eu levei já a minha janta, porque eu ia sair de lá umas 8 horas. E aí eu já tava nesse escondido, né? Ninguém sabia que eu tinha esses episódios.
Só que eu já tava nesse processo de tentar melhorar. Eu já era nutricionista, imagina a frustração, né? Ajudava tantas pessoas com isso e eu não conseguia aplicar em mim. Então eu tava tentando melhorar e sabia que se eu chegasse em casa com fome, aquilo era um gatilho. Isso é importante, né? A organização das pessoas que já reconhecem que tem esses episódios compulsivos. O estar organizada é tu conseguir limitar, muitas vezes, esses impulsos, porque tu tem poder de decidir o que tu vai comer naquele momento e tu evita esses impulsos emocionais. Então eu levei... As surpresas, exato. Aí eu levei a janta pro consultório, jantei. Terminei de jantar, a Vitória me ligou. Vamos comer um sushi? E eu pensei, meu Deus, eu acabei de jantar. Aonde? Em tal lugar. E eu disse, vamos. E ela, tá, mas é livre? E eu, não tem problema. E eu terminando de jantar. Pensei, tudo bem, faz de conta que eu não comi. Fechei, e era uma marmita assim, arroz, carne, com tudo que eu deveria, né, jantar. Fechei a marmita, fomos pro restaurante e ela disse, que horas tu comeu? Eu disse, faz horas. Faz muito tempo, tô com fome. Chegamos, pedimos o buffet. Eu comi muito, mas assim, muito. Pedi uma garrafa de vinho. Comi, bebi. Saí de lá, eu não conseguia nem fechar a calça. E aí, aquele dia, quando eu entrei no carro, eu pensei, bom, agora eu tô me maltratando além do que eu consigo suportar. Eu vou começar a anotar tudo que eu tô sentindo. Por quê? Quando eu tinha episódio compulsivo, eu me sentia muito mal segundos depois, mas horas depois eu já não lembrava mais desse sentimento. Então eu comecei a anotar. Tô me sentindo muito mal, tô com dor na barriga, não preciso passar por isso. Fui fazendo vários tópicos. Fui pra casa. Dormi passando mal. No outro dia eu acordei, nem lembrava do que eu tinha sentido. Quando eu fui ler o bloco de notas, eu disse, gente, tá ficando feio a coisa. Eu tô perdendo muito controle. Uma semana depois, um episódio bem parecido, mesma sensação. Anotei. E assim eu fui indo até que hoje, quando o meu corpo tem a intenção de ter esses episódios, eu lembro de toda aquela sensação e lembro de toda aquela escrita e penso, ei, esse caminho tu já conhece. Muda, vamos lá. Entende? Então, o anotar as sensações foi muito bom, muito doído. Eu chorava compulsivamente na hora, no momento, porque é horrível a forma como tu te sente, mas depois que passa, é um alívio, porque tu começa aos pouquinhos a identificando, né, o quanto tu tá te maltratando e o quanto tu não quer voltar para aquela situação. Isso me lembrou uma coisa que eu me lembro assim de pensar depois de acontecer, bem como a Tessa falou, frustração de eu sei o que eu deveria fazer, por que eu não consigo? De pensar assim, o que eu não tô vendo? O que eu não tô vendo? E aí isso me lembrou uma coisa que a gente falou no início que a gente queria falar, que era como muitas vezes eu realmente estava comendo muito pouco. E aquilo estava desencadeando uma compulsão. E muitas meninas, às vezes, fazem isso. Pessoas estão passando por isso. Por que eu não consigo controlar uma vontade por um doce, alguma coisa, depois do almoço? A pessoa comeu tão pouco no almoço, ou muito isso acontece no fim do dia. A pessoa se restringiu tanto no fim do dia, chega de noite e a pessoa já está exausta, com fome, exausta emocionalmente. A pessoa só quer comer. E aí perde o controle. Então, acho que a importância desse acompanhamento, né, multiprofissional. O que eu ia falar... Eu vou falar sobre isso. Eu ia falar um negócio desse que tu trouxe de anotar. Até como eu falei, para a gente configurar um transtorno, a gente precisa saber a frequência e a intensidade. Então, na medida que tu estava escrevendo, tu estava trazendo para, né? Tu tá levando pro teu terapeuta a frequência e a intensidade. Então, tu vai mostrar para ele, olha só, aconteceu isso, quantas vezes aconteceu, como é que eu me senti. Então, é uma super ferramenta que vai te ajudar a, não só sozinha, como para quem tem acompanhamento, poder levar isso e poder discutir. Porque como uma de vocês falou, assim, a gente esquece. A gente só lembra quando tá tendo de novo, né? Eu esquecia, foi o que Esquece. falei. Esqueci. Então, poder, a não ser que o sofrimento seja tão grande, mas poder ter condições de anotar ajuda para esse reconhecimento. Opa, tá mal? Uma coisa é eu ter no momento X ali da minha vida, né? E daqui um tempo eu ter de novo. Eu tinha episódios esporádicos, eu não tenho transtorno. Eu tive episódios esporádicos e não vou
dizer para vocês que eu não posso ter a qualquer momento. Porque eu sei quais são os meus gatilhos e eu posso sim ter um episódio. Mas quem começa a ter uma frequência, aí, opa, peraí, eu tive semana passada, eu tive nessa, eu tive na outra, e aí começa a fazer esse E tu link. trabalha muito mais que eu, né, do que com as fugas. Então, eu dou pro paciente uma tabela de comportamento. Anota pra mim tudo que tu vai comer ou as refeições que tu vai sair fora nos próximos tais dias. Quando eu tô desconfiada, pessoal, não é com todo mundo que isso acontece, tá? Realmente, às vezes é falta de Tem tempo. gente que ganhou essa tabelinha agora vai ficar cabreiro desse. Não é com todo mundo. Mas alguns pacientes que a gente desconfia de que possa ter esses episódios e eles voltam, esqueci. Isso aconteceu, eu acabei de me lembrar. Eu não Uma fiz. consulta contigo. Não sei o quê. Porque a pessoa não consegue, às vezes, enfrentar Não quer aquilo. entrar em contato. Não quer entrar em contato. Tu quer apagar, fingir que aquilo não aconteceu. Rafa, só pra complementar, não esquece o que tu vai dizer. Só pra complementar o que tu estava dizendo, muitas vezes, e isso tem que ficar de sinal de alerta pra quem tá nos escutando. Quando a gente quer muito emagrecer e a gente faz uma dieta muito restritiva, sem um direcionamento e um acompanhamento, isso a longo prazo faz com que a gente fique com carências nutricionais, carências de micronutrientes, vitaminas, minerais, que são essenciais para a produção de alguns hormônios. Então, isso aumenta muito a nossa vontade de comer doce, carboidrato, por conta dessa queda de reserva de vitaminas e micronutrientes. Então, a restrição vai gerar essa vontade absurda de comer esses alimentos, porque, de fato, está faltando ali os precursores para te poder produzir triptofano, serotonina, os hormônios que vão te trazer bem-estar. Então, o teu corpo muitas vezes sinaliza com esse desejo, essa vontade, esse impulso de querer comer carboidrato, né? Para que tu consiga regular ter essa homeostase hormonal de sensações de bem-estar. Então, às vezes, é a restrição severa sem acompanhamento que vai gerar, né, esses impulsos. Por isso que existe aquela frase, restrição gera compulsão. Quando é uma restrição sem acompanhamento, sem direcionamento, que vai te trazer carências nutricionais, pode te trazer. Agora, uma restrição alimentar com direcionamento bem encaminhada, com um perfil de paciente que de fato está pronto para isso, tá tudo bem. Agora a gente tem que entender qual é o perfil de paciente, se ele está em condições dessa restrição e se isso não vai piorar todo o contexto, que é o que os nutricionistas muitas vezes não fazem, porque restringir abruptamente vai te trazer um resultado mais rápido. E aí eu vou ser uma nutricionista mais bem conceituada imediatamente. Eu emagreci a pessoa. Exatamente, eu emagreci a pessoa muito rápido, mas eu quero ver tu manter. Como é que tu vai fidelizar aquela pessoa? E emocionalmente tu vai ter responsabilidade por aquela pessoa, por aquele paciente? Então isso é um grande cuidado que os profissionais estão deixando de lado muitas vezes, né, para conseguir esse imediatismo. E eu acho que isso entra um papel nosso, né, meu e da Rafa, de também estar atento a isso e poder trocar uma ideia com o nutricionista que está tratando aquele caso. E acho que é um ponto legal pensar, que eu falo bastante, quando alguém, a gente estava falando isso antes de começar o programa, quando alguém diz assim, mas a gente sabe o que fazer. Eu tenho um monte de paciente que me diz, não, a Nutri eu não vou marcar agora, porque eu sei o que tem que fazer, é só fazer. Não, tu não sabe o que tem que fazer. Hoje eu falei para uma, eu vou na nutricionista desde meus 11 anos. Eu tô com a Dessa desde 2018, né, que a gente começou juntas. E ela, todo esse tempo, e tu continua indo, sim, e vou até morrer. Porque o que acontece? Cada momento eu preciso de um direcionamento diferente. Então eu sei o que eu vou, a gente sabe o que vai comer ou não comer para emagrecer e para nutrir o teu corpo. Tu sabe o que tu tem, tu sabe o que tá faltando, teu sono tá bom, teu cabelo tá ok, não, tá caindo meu cabelo, a minha unha não sei o quê, mas eu tô emagrecendo, tá mal. Então, quebrar essa ideia de que a nutrição ou o alimento é para engordar ou para emagrecer. Não, é para nutrir o corpo. Então, quem vai dizer é o teu nutricionista. Agora que eu tô comendo horrores e a minha nutricionista me manda uma mensagem dizendo, eu preciso que tu coma tudo. Eu tô comendo muito mais do que quando eu tava num processo de emagrecimento. Então, é começar a entender, e eu acho que quem está nos ouvindo pensar sobre isso. Não, a gente não sabe o que comer. Não é da nossa área, não está na blogueira, não está no programinha da internet. Cada um vai ter o seu plano, a sua ideia para nutrir o corpo, para o corpo funcionar bem, para a gente dormir bem, para a gente não ter queda de cabelo, para a gente não ter irritabilidade. Nós temos casos de pessoas que eu encaminhei para a Dessa
para tratar sintomas depressivos através do alimento. Foi muito legal. Foi muito legal. A pessoa né? chegou, assim, com muita tristeza, bem debilitada, não queria sair da cama e disse, eu não vou me medicar. Eu vim como uma última tentativa só para nutricionalmente, então, né, disponibilizar para o meu corpo o que eu preciso. Aquilo me encucava. Eu pensava assim, eu acho que tem excesso de coisas e carência de outras. E tinha, né? Com certeza, com certeza. A gente fez um ajuste de nutrientes, foi isso. Eu limpei toda a dieta dela e disponibilizei o que de fato fazia sentido para a recuperação de um processo depressivo. E isso faz muita diferença quando é concomitante, né, ao acompanhamento da psicoterapia. Nossa, ela mudou muito rápido. Ela voltou no outro mês com uma expressão muito diferente. Eu disse, oi! Quase não reconheci ela. Ela disse, nossa, eu tô muito acordei. melhor. Eu acordei pra vida. E isso que tu tá falando das profissões, fazendo uma analogia, né? É que nem com um arquiteto. Às vezes a gente não quer contratar um arquiteto para fazer, por exemplo, toda a parte de ambientes de interiores, né? Resiste, porque é um investimento, porque Eu aí não sei é o que eu a quero hora. fazer. Eu tenho bom gosto. Eu tenho bom. Gente! Não. E aí, agora, na mudança, o Anderson disse, não, pelo amor de Deus, a gente vai saber organizar. Eu disse, não é bem assim, não é bem assim. Bom, fui lá e contratei um arquiteto. Quando chegou o projeto, ele disse, meu Deus, mas como é que ela planejou isso? Eu disse, sim, mas é o trabalho da pessoa, olhar. entendeu? Ela É sabe o que ela um tá outro fazendo. olhar. São detalhes, são coisas que, óbvio, tu olha ali uma sala, tu tem ideias, mas com um profissional que é direcionado para isso, tu faz coisas muito melhores e com um direcionamento assertivo, gastando menos, investindo menos, prevenindo coisas, né? Que é o que a gente faz. Sabe que tu estava falando e me veio assim, que eu troquei essa ideia contigo. Eu tenho trabalhado cada vez mais com físio. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa obesa e um sobrepeso, né, um grau mais alto, ela sente muita dor. E aí essa dor leva a não se mexer. E esse não se mexer vai agravando. Então, olha o ciclo que vai acontecendo. Então, muitas vezes, quando vem com essa ideia de eu não me exercito por causa de dor, então não vamos começar com exercício, vamos começar com a fisioterapia. Vamos buscar alguém que entenda a dor que tu tá sentindo. Em alguns momentos, a dor é bem emocional. Eu já ia te É dizer uma isso. tensão, né, e tal. Mas aí não vai adiantar eu trabalhar sozinha. Então, muitas vezes, encaminhar para um profissional que vai começar a trabalhar ali a sensibilidade, o isso, aquilo, e bom, agora tu tá pronto, e aí sim, comecei, E sabe o que me eu matriculei acho? numa academia. Quando a pessoa tá com o físio, ela começa a entrar em contato com o seu corpo. Exatamente. O que é uma grande dificuldade, né? Com sobrepeso, obesidade. É esse contato, porque muitas vezes tu tá em negação com aquele corpo. Exatamente. E quando tu vai pra físio, ok, não estou me exercitando e gastando calorias, né? Mas eu estou começando a reconhecer de Entrar novo em que aqui contato tem com um o corpo. corpo. Então isso é muito importante. A gente até tava falando sobre o LPF, né? Isso. Que a gente começou a fazer LPF, eu faz uns 2 meses A gente e meio. começou mais ou menos juntas, porque a 3 gente meses. trocou a ideia e eu já Começou- comecei em seguida, tu também tá fazendo. E aí a gente tava falando na consulta que como foi importante pra gente pra conseguir se conectar com o nosso corpo e estar presente naquele momento. Sério, o meu dia pode estar uma correria. Eu digo pra minha fisioterapeuta, Duda, não desmarca, por favor, porque eu adoro, é o meu momento de conseguir me concentrar, sabe? De estar presente naquilo ali. As pessoas nos perguntam, né? Perguntaram pra mim, pra ti, tá adiantando? E eu e a Dessa tivemos a mesma resposta. Depende do ponto de vista. Se tu tá pensando na barriga negativa, não, minha barriga não está negativa ainda. Mas é o momento que eu chego ali, eu entro em contato com o meu corpo, a consciência corporal, o respirar, o nível de ansiedade, né? Que a gente comentou. Então fez toda uma consciência corporal, emocional. A Jaque me diz assim que eu me concentro muito, porque parece que eu digo, acabou a conversa, eu fecho os olhos, me posiciono e mando ver. Então, isso a gente não... A gente vai perdendo. Um outro exemplo que eu ia dar, além da fisioterapia, é da massagem. Claro, aí também, sou sexóloga, então agrega também que muitas vezes eu mando pra massagem. Porque esse corpo que deixou de ser tocado, esse corpo que deixou de ser sentido. Eu tenho pessoas que
para marcar a massagem, precisava dar uma emagrecida. Não posso ir assim para massoterapeuta. Então, precisou emagrecer um pouquinho para criar coragem de ir na massagem para ser tocada. Então, olha como tem um monte de outras coisas por trás e que a gente precisa estar atenta e poder se encaminhar e trocar uma ideia. Eu ligo, o médico me liga, o físio me liga, o nutri me liga. Então, essa ideia de poder, claro que com a permissão do paciente, mas o quanto cada vez mais a gente pode se ajudar em prol daquela pessoa. Eu acho que a gente precisa plantar hoje muito uma sementinha, tanto para profissionais quanto para pacientes, né? O quanto hoje em dia um atendimento multidisciplinar integrativo, ele é essencial, porque tem pacientes que não vão evoluir só com a nutricionista, ou só com a psicoterapia, ou só com o médico, que eles vão precisar desse ajuste concomitante, né, para conseguir evoluir, porque nós somos um emaranhado de sistemas, né? Sim, nós somos seres relacionais, sociais. Né? A gente então, precisa olhar para todas essas esferas, né, para conseguir evoluir. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá. Não. E não dá para invadir, que é o que a gente muito fala, né? É reconhecer, olha, até aqui é comigo, Rafa, daqui tu vai ter que ver com a Dessa. Olha, até aqui é comigo, daqui tem que ver com o Joãozinho que trabalha com tal coisa. Né? E uma coisa que eu quero também passar para as pessoas, que muitos, né, acham que não tem dinheiro e que o investimento financeiro é uma questão. Ok, é um investimento, mas é algo que tu aprende pra tua vida. Então, muitas vezes, tu passa pelo terapeuta, tu passa pelo nutricionista, tu passa pelo médico, e se tu não tem condições de manter, né, essas profissões contigo, tu vai aprendendo um pouquinho com cada um pra ter ferramentas pra ir lidando com isso ao longo da tua vida. Claro, aprender a lidar contigo mesmo também. Isso é muito importante. Ponto, né, de tudo isso. Acho que é a mensagem que a gente, final, assim, que a gente tem que passar pro pessoal é essa. De ir atrás desse autoconhecimento, né? De não ignorar os seus próprios sinais. Se tu percebes que tu tá tendo sinais que são disfuncionais, que não estão sendo saudáveis pra tua rotina, pro teu trabalho, pros teus relacionamentos, procurar ajuda. E a gente muitas vezes tem vergonha porque a gente acha que o nosso problema sempre é o maior, é o mais feio, né? Mas quando a gente olha pro lado, a gente muitas vezes não se dá conta que todo mundo tem problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas frustrações, as suas questões. E procurar ajuda pode tirar um peso enorme. Hoje eu falei para uma paciente, tá com uma mochila de 100 quilos nas tuas costas, se tu procurar um psicólogo, tu vai ficar com 50. Tu vai dividir esse peso, entendeu? Até esses 50 quilos não pesar mais nada. Então não carrega isso sozinha. Ela tá muito resistente a buscar, porque ela tem muito medo de olhar para si. Só que sem olhar para si, a gente não vai conseguir evoluir nessas questões, né, que tanto nos atrapalham e nos trazem sofrimento. Tem um ponto que a gente não falou, sei que já no finalzinho, assim, que é a questão emocional, né? A gente não foi criado em ambientes mega abertos para falar de sentimentos e emoções. A gente não sabe lidar. Nem reconhecer, né? Reconhecer. A educação emocional tem muito a ver com esse reconhecimento. Eu pergunto no final de toda a sessão, e aí, como está se sentindo? E das aulas. Né? Eu sempre pergunto, como é que tu tá te sentindo? Ai, Olga, que pergunta difícil. Não, a gente precisa se ouvir muitas vezes, parar e pensar, o que eu tô sentindo? Por que eu tô assim? O que houve? O que eu quero? Às vezes a gente abre a porta de casa, vai direto pra geladeira. E às vezes, eu tô tão cansada que eu quero um banho. Né? Então, o quanto essa questão, a validação emocional, a inteligência, a educação, sei lá que nome a gente quiser chamar, não é algo aprendido desde da nossa infância. Ninguém chega pra gente e diz assim, por que tu tá chorando? Conta pra mim. O que a gente diz pra criança? Não chora, não fica assim. Então, quem é que é só pra ela parar? Ou dar alguma coisa, um pirulito, uma bala, um picolé. Aonde que a gente... Qual é o lugar que alguém diz pra gente, chora, bota pra fora? Na terapia. Então, a questão das emoções permeia tudo isso que a gente está falando hoje. A gente está falando de alimentação, a gente está falando de contato, a gente está falando de comparação na internet, a gente está falando de dor. Então, o quanto o emocional nos guia para muita coisa. Então, poder ter esse espaço de falar sobre as emoções ou aprender a falar sobre as emoções já é mais de meio caminho andado. Né? Tu tem uma mensagem final?
Eu acho que sim, né? Primeiramente, queria te agradecer, né, desse por estar aqui. E acho, como a Olga tá falando, a importância das nossas emoções relacionadas a isso. Porque não tem como separar uma coisa da outra. E a gente tentar procurar os nossos gatilhos, tentar procurar ajuda e não ter vergonha. Não é vergonhoso passar por isso, todo mundo passa. Nós que lidamos com isso, estudamos com isso, né? E a gente passa por tudo isso, e mesmo assim a gente não sabe lidar 100% com as nossas emoções, a gente é psicólogas e às vezes não sabe. Eu tava falando uma coisa que eu pensei, foi de que às vezes é uma tentativa muito de se preencher. Essa coisa de tentar comer tanto, eu tô tentando me preencher da coisa errada. Então, vou procurar um psicólogo para ajudar, sabe? Então, acho que é isso. Perfeito. Acho que a gente conseguiu trazer todos os temas que a gente queria. Que claro que superficialmente, né, pessoal? São coisas muito profundas pra gente conseguir falar de uma forma muito técnica e muito minuciosa, mas eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem central para vocês e para os profissionais que estão nos escutando também. Eu vou ser sempre uma eterna nutricionista que vou lutar contra profissionais que não sabem atender esse tipo de casos, né? E que insistem. Sério, passem adiante, entendam os seus limites, porque vocês podem adoecer pessoas, né? Se vocês não têm esse cuidado. E a gente vê muito isso aqui. Então, acho que a gente saber respeitar também qual é a nossa área é muito importante pra gente não, ao invés de resgatar saúde, que é o que as pessoas muitas vezes buscam, né, ou prevenir doenças, acabar piorando uma situação ou inclusive desenvolvendo alguma patologia, né, em alguém que está ali confiando em ti em busca do teu trabalho. Muito obrigada por terem vindo. Vamos pensar com certeza em algum outro tema que a gente possa conversar, que a gente possa discutir, né? E de coração, muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas esse nosso bate-papo. Esperamos que sim. Sim. Espero voltar também, que eu Com adorei. certeza, Obrigada. Com certeza. Nem ficou nervosa, Rafa. Agora, no fim, fiquei. Tava indo. Com a mensagem final, me deu um negócio. A gente deu um calor. Eu falei, o que eu vou falar? Agora, Tudo bem, agora? Sobre isso. Me pegou de surpresa. Pegou surpresa. Então tá, meninas. Um beijo. Muito obrigada.